Bem, basicamente, quer dizer, isso que o Leandro já colocou anteriormente, tá? Então, o que acontece? Agora, no dia 26 de maio, o item 1.5 da NR1, ele, então, foi alterado, né, com a inclusão de prever no PGR, prever no gerenciamento de riscos ocupacionais, o gerenciamento também dos riscos psicossociais relacionados ao trabalho. Então, o que acontece? Isso, logicamente, traz um grande desafio. Um grande desafio porque não somente hoje existe um grande desconhecimento ainda do que são os próprios riscos psicossociais, como também quais ferramentas que devem ser utilizadas, por exemplo, para poder fazer essa avaliação, essa gestão dentro do programa de gerenciamento de risco. Porque muitas vezes o que acontece? O risco psicossociais, o tratamento que a gente daria para esse tipo de risco não vai ser o mesmo tratamento, as mesmas ferramentas, a mesma avaliação que nós fazemos hoje com agentes químicos e biológicos. Então, o que acontece? Isso traz um grande desafio. Traz um grande desafio. Então, o objetivo desse curso, principalmente, é, primeiro, nós fazemos essa atualização dos participantes em relação à legislação, os impactos que essa legislação está trazendo, essa alteração da ER, trazer, por exemplo, o entendimento de quais são esses riscos e como eles podem ser gerenciados dentro da empresa, e, ao mesmo tempo, que ferramenta nós poderíamos utilizar para poder fazer esse gerenciamento de risco. Porque hoje, o que acontece, Leandro, o que acontece com todos os colegas? O Ministério, como sempre deveria fazer, né? Quer dizer, que, logicamente, o Ministério não pode amarrar uma ferramenta específica, ele não especifica nenhuma ferramenta para esse gerenciamento. Claro, ele dá alguns nortes, ele dá alguns condicionantes, dá algumas condições de contorno de como você vai utilizar a ferramenta que quem vai selecionar é o empregador, é a organização. Então, daí a importância, como você colocou, tudo bem, existe a informação, existe o manual, saiu agora recentemente pelo Ministério do Trabalho, perfeito, vai te dar um caminho. Existe a legislação, existe o curso, a Elite agora, é um curso de mais de sensibilização do que são os riscos psicossociais. Mas, logicamente, agora, como nós vamos fazer esse gerenciamento? Como é que nós vamos fazer, incluir essa avaliação de risco na avaliação, por exemplo, de ergonomia, aquela avaliação prévia, aquela avaliação preliminar, ou mesmo na análise mais aprofundada? Como é que isso vai ser incluído? Daí vem a importância, por exemplo, de ter um treinamento, de conhecer, de aprofundar. E outro aspecto também muito importante, que também nós vamos tratar no decorrer do curso, são, quer dizer, lógico, pela experiência que eu tive, né, pregressa, que eu aposentei há pouco, né, na inspeção do trabalho, seriam principalmente saber quais são os principais problemas que nós, com fiscalização, na avaliação de programa de gerenciamento de risco, na inspeção das empresas, na auditoria das empresas, temos encontrado nessas empresas. Problemas que nós temos encontrado, quer dizer, lógico, porque a gente pode pensar assim, bem, mas você está falando de problemas e vai entrar em vigor ainda o risco psicossocial. Não. Na verdade, quando a norma era silente, ela não dizia que você não deveria incluir. Agora ela obriga que você coloque objetivamente, mas a norma antes, mesmo sendo silente, você poderia incluir os riscos psicossociais nessas avaliações. Então, eu gostaria também, depois, nesse meio, nesse curso, nós vamos trazer aqui para vocês também quais são os principais problemas que nós temos encontrado na implementação e nesses programas de gerenciamento de risco com relação aos psicossociais. Seria basicamente, eu tentei dar uma abordagem rápida aqui, Leandro. Mas, por favor. E todos que nos ouvem aqui durante essa live. Bom, o importante é a gente falar que muitas empresas, muitas pessoas, e o mercado em geral, porque isso atinge o mercado como um todo, né? Essa legislação aí, não é novo isso que a gente está falando, né? Nós estamos falando do E-Social lá de 2013, na versão 1.0, né? Para quem trabalhou nessa versão, já falava de riscos psicossociais. Na verdade, quando a gente começou a trabalhar com essa questão, né, nós estamos falando aí que nós praticamente são 13 anos que a gente está com esse processo transitório dentro da própria Ministério do Trabalho e Emprego, e a gente sabia que uma hora ia acontecer.
assim como aconteceu o PGR, que todo mundo adiou por muito tempo, e a gente foi adiando, o próprio Ministério do Trabalho foi dando uma chance com relação a isso e tal, né? E essa questão do risco psicossocial já era um risco detectado pelo INSS, nós sabemos bem disso, então não tem como a gente ficar fora disso, até porque no mapeamento do próprio INSS, a gente detecta que esse é um problema muito sério nas empresas. O que eu quero dizer aqui é que a gente tem programas comportamentais de muito tempo atrás, a gente fala de Ronagel e Woods, de Hudson, né, da própria questão do Bradley lá, já falava das relações, já falava dos problemas que existiam dentro das empresas e monitoravam a questão do comportamento relacionado com a questão psicossocial, né, com o envolvimento da pessoa dentro do ambiente de trabalho. Então, nós já monitorávamos isso, já trabalhávamos com isso, agora só temos que usar algumas ferramentas mais adequadas para poder identificar. E eu acho que é isso que a gente vem fazer um pouquinho nesse curso, juntar o conhecimento da fiscalização, que muitas vezes a gente tem muito medo do que vai ser encontrado, de como que vai ser abordado, né, Lumbreiras? A gente sabe bem disso, né? Essa visão de empresário, porque eu já transitei tanto na área de indústria, na área da construção civil, então eu já fui empregado, hoje trabalho como empregador, né, e trabalho com essa questão de segurança do trabalho, então essa noção de ser cobrado e de cobrar, ela é importante para a gente realizar aquilo que a gente realmente quer. E esse é o grande problema, né? Nós temos aqui, eu sempre falo, brincando até com o meu time aqui, nós temos excelentes iniciativas, mas o grande problema que a gente tem é de acabativa, né? A gente começa muito bem as coisas e a gente não sabe como acabar, né? Quem fez aqui pós-graduação, quem já trabalhou com isso, sabe que quando a gente vai fazer um TCC, por exemplo, a gente começa a abrir campos e o difícil no final é a gente fechar esses campos e concluir o nosso trabalho. E essa é a grande sacada que está tendo a NR1, né? Que é a gente começar um trabalho e saber concluir. Que é esse o grande problema, que a grande parte das pessoas, a grande parte dos cursos que a gente vê por aí, fala muito, bota muito medo tal nas pessoas, mas acaba não ajudando a resolver o problema lá no final, né? Como que a gente conclui isso? Para onde a gente vai? Eu acho que é esse a grande pegada desse nosso encontro aqui, que é juntar a auditoria, né, a pessoa que vai auditar a gente, que é essa visão que o Lumbreiras tem, do Edson, que é um grande executor, né, e de um empresário como eu, que vivenciou os dois lados aqui e faz uma ponderação entre as partes e consegue juntar esses dois ambientes aí. Eu acho que essa é a grande sacada que teve o Leandro aí, juntando esse time que está aqui hoje. E obrigado a todos aí pela oportunidade de estar aqui com vocês. Olá, boa noite, Leandro, boa noite, colegas docentes, né, e todos os que nos escutam, né. Eu acho que nós estamos diante de um momento de repensar muito as nossas relações, né. Não é por acaso que, nesse momento histórico que a gente está vivendo, a gente se depara com esse grande desafio que é fazer a avaliação dos fatores de riscos psicossociais dentro das organizações e criar estratégias mais saudáveis nas relações de trabalho, né? E o quanto que isso é um convite para a gente repensar as nossas relações também externas ao trabalho, né? Um dos grandes desafios que a gente tem no dia a dia, conversando com as pessoas, vem muito uma pergunta, né, como que separa isso, né, do pessoal, né, das relações de trabalho. E quando a gente olha, né, para as próprias estatísticas, a gente vai se dando conta do, do tamanho que o adoecimento, né, tem provocado na população brasileira, né. No ano passado tivemos aí, a termo de estatística, né, 546 mil pessoas afastadas do trabalho em virtude de questões vinculadas à saúde mental.
E esse é um tema muito desafiador, né? Quando a gente olha historicamente para essas estatísticas, a gente vai vendo assim, como que nos últimos anos o adoecimento mental ele vem ganhando uma nova configuração na nossa sociedade, né? Os outros dois docentes trouxeram assim, tipo, lá atrás, na década de 90, né, 80, tipo, isso não era tão relevante, tão visível como nós temos hoje, né? Então, compete muito a gente já estar olhando também o que mudou nos últimos anos para que tantas pessoas adoecessem mentalmente, né? E esse foi o tema, né, que eu trabalhei no meu doutorado, olhando para essas relações, olhando para a sociedade, né, e tentando buscar respostas, né, ou pistas dos nossos adoecimentos. Então, pensar no curso como esse, né, que traz essa conexão com a prática, pensar esse aspecto, a gente é obrigados a mapear, e aí estamos falando de todas as organizações, tem empresas que já têm uma tradição de fazer mapeamento, de olhar para dentro das organizações, das relações de trabalho, mas tem empresas que no dia a dia estão começando a olhar para isso a partir dessa nova legislação, né, ou dessa nova destaque na legislação. Então, é importante, num curso como esse, que o Leandro traz para a gente poder fazer esse diálogo, fazer essa conexão, né, de a gente olhar na totalidade das empresas, se tem 10 funcionários, se tem 1.000 funcionários, e aí a gente poder olhar para esses fatores de risco dentro das organizações, né, e o Emílio Facas, né, ele abre o prefácio do livro dele dizendo, né, viver é um risco. Como é que a gente lida com esses riscos, que ele tem um aspecto individual, mas também tem os aspectos relacionados ao trabalho, né? E é o quanto que a gente, nesse contexto, nós estamos falando de fatores de riscos relacionados ao trabalho. Então, acho que esse é um grande desafio e uma grande oportunidade da gente explorar essa temática, né, com os demais docentes aqui.